Vamos abrir juntos a Bíblia em Marcos, capítulo de número 14, verso de número 51 e 52. Evangelho escrito por Jesus, segundo Marcos, capítulo de número 14, verso de número 51 e 52. Ponha na revista e corrigida, por favor, se for possível. Isto, porque depois eu vou pedir para o irmão achar uma outra tradução aí, mas a princípio nós vamos ler essa, que acredito ser a que a maioria dos irmãos tem em mãos. E um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Amém. Assustador, né? Já pode dizer amém, está escrito na Bíblia isso aí. Pode dizer amém, irmãos. Deva ter aí, meu filho, uma tradução onde diz certo jovem vestindo apenas um lençol. E se você achar alguma coisa assim, aí você põe na tela para mim. Certo jovem vestindo apenas um lençol. Pode ser que de repente você localiza aí essa tradução. Eu não saberia te dizer aonde eu achei isso aqui agora. Essa é da NVI, né? Mas ok. Muito bem, queridos irmãos, nós vamos iniciar hoje. Esperamos em Deus, que Deus nos dê graça para a gente estudar isso, porque esse texto ele é muito conhecido de muitos irmãos. Eu não diria de todos, mas de muitos irmãos. Se a gente for ler, teria que ler todo o capítulo 14. Porém, acredito que até a partir do capítulo 11 de Marcos. Mas, como a gente vai centralizar nesse moço, é bom que a gente memorize esses versos por serem mais curtos. A tradição atribui a autoria do Evangelho de Marcos, a João Marcos. Porém, atribui também esse episódio a ele. Não está escrito isso na Bíblia, mas atribui a ele. Atestam, alegam que pode ser que esta experiência seja a dele pessoal. Eu não estou afirmando, só estou repetindo que possivelmente a grande maioria dos que estudam entende que é. Nesse período em que isso está acontecendo, já é o período, é um momento em que Jesus está sendo preso. É o momento em que Jesus está sendo preso. Tentar entender como foi essa semana de Jesus. A última semana dele na terra, antes, obviamente, né, antes da sua morte. Depois tem todo o processo dele após a ressurreição, mas a última semana de Jesus, ela foi uma semana assim bastante atuante, desgastante, estressante para ele. No domingo, Jesus ressuscitou no domingo, mas no domingo anterior, Marcos capítulo 11, do verso 1 até o verso de número 10, depois você volta nessa tradução, é bem isso aí mesmo que eu tinha pedido, né? Nesse caso aí o irmão coloca a revista corrigida. Marcos do capítulo 11, do verso 1 até o verso de número 10, a Bíblia começa a definir como foi todo esse processo que Jesus se envolveu naquela semana. E logo se aproximaram de Jerusalém, de Betfage e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras. Enviou 2 dos seus e disse-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrarei preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum, soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser, por que fazer isso, dizei, e logo o deixará trazer para aqui. Volta, deixa nesse verso aí, que é bom a gente frisar algo aqui, não para obreiros, mas para toda a igreja. Eu entenda, eu estou fazendo uma referência de algo que está escrito na Bíblia, o episódio.
Mas esta expressão, ela me impressiona, ela me comove, ela me confronta. Porque a expressão que Jesus disse, ó, vai lá buscar esse jumentinho lá. Ninguém ainda subiu em cima dele, está lá aquele jumentinho lá. Vai lá e traga ele aqui para mim aqui. Não disse qual era a finalidade, só mandou buscar. Mas ele já disse, pode ser que alguém questione. Pode ser que alguém pergunte. Por que vocês estão fazendo isso? A resposta precisa ser imediata. O Senhor precisa dele. Então, se a gente tivesse uma reunião de obreiro, uma reunião convencional, poderíamos aconselhar pessoas que não conseguem entender o que é a função ministerial. Ela é mais forte do que a gente. Você, quando se dispõe para uma tarefa, seja ela qual for na igreja, você não tem um chip implantado e vira um robô, aonde alguém manipula para você fazer só o que a pessoa quer. Você precisa ter a tua vida normal. Você precisa ter as tuas atividades normais. Tem que viver, tem que se cuidar. Mas a hora em que as coisas saem da racionalidade humana, da razão humana, e às vezes é incompreendido por alguns, e eu tenho visto muitos problemas relacionados à família, a casamento, a pais e filhos, a filhos e pais, relacionado pelo exagero do envolvimento ministerial, que às vezes se confunde, achando que é um bom trabalho com o exagero. Então precisa ter um equilíbrio, e eu não sei como que faz para a gente poder normatizar esse equilíbrio, porque cada um tem o seu perfil, sua maneira de ser, sua forma de agir. Mas aí está uma resposta: o Senhor precisa dele. Eu poderia dizer aqui, sinto na minha alma de dizer isso a papais e mamães que estão aqui. Mas eu estou preparando o meu filho para ser isso, ser aquilo outro. Mas o Senhor precisa dele. Não, mas a última coisa na minha vida que eu quero é ser dirigente de uma igreja. Mas o Senhor precisa dele. Não, mas a última coisa na minha vida que eu quero que eu queira é estar envolvido no ministério. Mas o Senhor precisa dele. Receba esta palavra do céu para a sua alma, para o seu coração. Não é você que vai determinar o que é para ser feito. O Senhor precisa dele. Até talvez em tarefas não digo mais fáceis, né? Porque para mim é mais difícil. Mas vamos pegar aqui músicos, por exemplo, que servem na igreja. Não digo aquele também que já é habilidoso e vem e toca um instrumento. Eu digo, por exemplo, hoje, com todo o envolvimento que tem, as atividades dos músicos que tocam os instrumentos, especificamente na orquestra. Esse povo passa por um processo, precisa participar de culto, tem que participar de ensaio. E às vezes isso tudo pesa um pouco. Mas o Senhor precisa dele. Vamos repetir isso aqui: o Senhor precisa dele. Aquieta o teu coração. Quem está pedindo a tua esposa no ministério é o Senhor. Quem está pedindo o teu marido é o Senhor. Quem está pedindo os teus filhos é o Senhor. Quem está pedindo os teus pais é o Senhor. O Senhor precisa dele. Vamos tocar para frente, porque não é reunião de obreiros, né? Vamos lá. Bem, e foram encontrar o jumentinho. Quando eu li isso aqui hoje, sabe assim, abri um sorriso, né? Assustaria se tivesse escrito diferente. Quem é que mandou buscar o jumento? Quem é que mandou buscar o jumento? Então pronto, o cara pode ir de olho fechado, irmão. O jumento vai estar lá. Foi Jesus que falou, irmão. Mas o texto é muito fiel e diz: foram e encontraram. Mas foi Jesus que falou. Esse jumento, se não existisse, quando ele chegasse lá, o jumento aparecia, né? Foi Jesus que falou. E ele estava preso por lá de fora, de dois caminhos. Soltaram o jumentinho, né? Soltaram o jumentinho. Eu me lembro que um dia eu comentei com os irmãos aqui. Eu tive algumas oportunidades, por 2 vezes, de ir ao Piauí. E uma delas eu atravessei todo o estado praticamente, porque o voo desceu na capital, e depois a reunião que eu ia participar, a convenção, era numa cidade muito distante, quase 400 quilômetros. Então atravessou praticamente todo o estado. E fomos aconselhados a não viajar à noite.
exatamente por causa das necessidades que tem, a seca que é muito grande, né? Um dos estados com o maior problema de seca no Brasil. As pessoas, os jumentos são criados soltos, então onde tem possível alimento, eles estão lá, faz um bando e vão. Então a orientação a não viajar à noite, porque às vezes eles estão na pista, né? São muitos deles. Quando as pessoas precisam deles, que vem o tempo da chuva, vai lá, amarra um, traz, ele faz todo o serviço e depois solta, porque não tem o que dar de comer para eles. Aí solta eles de novo. Veja que não é muito fácil domá-los. E quem mexe com doma de animal, eu nunca fiz isso, mas o pessoal atesta, né? Que é mais fácil tomar 10 cavalos do que um jumento. Porque ele existe para força, né? E não para ser domesticado. É um bichinho difícil de mexer com ele. Aí Jesus foi lá e falou, ele está amarrado, um novo, arisco, solta ele. E soltaram. Veja o verso 5. E alguns dos que ali estavam disseram, por que vocês fazem isso, soltando o jumentinho? Vamos, meu filho. E 6, isto. Eles, porém, disseram-lhes, como Jesus lhe tinha dito, mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E Jesus subiu sobre o lombo do animal, e muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os seguiam, clamavam, dizendo, Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, hosanas nas alturas. E o verso 11, e Jesus entrou em Jerusalém no templo, ali Jesus é o domingo, e Jesus entrou em Jerusalém, entrou no templo, e tendo visto tudo ao redor, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12, ok. Então nesse episódio, Jesus está no domingo tendo a entrada, que é chamada a entrada triunfal em Jerusalém. Vem a segunda-feira e vai acontecer a sequência disso aqui. Do verso 15 até o verso 17, Jesus purifica o templo. E eu me lembro que numa ocasião a gente estudou isso aqui, está quase na hora de a gente voltar a estudar de novo isso, né? Que Jesus purificou o templo. Na terça-feira, e também, não foi só lá e, ok, purifiquei o templo e saí. É um processo. Porque Jesus foi ao templo, e no domingo ele foi até Betânia, voltou no templo, chegou no templo, encontrou, é quando ele encontrou o templo todo bagunçado, é quando ele expulsou os cambistas, quando ele pegou um chicote, expulsou todo mundo, o povo estava vendendo os sacrifícios lá dentro, é quando ele ordenou a figueira e a figueira secou-se. Isso aí passou a segunda-feira. Quando foi na terça-feira, a gente vai chegar lá no verso 27 até o 33 do mesmo capítulo 11. Jesus está tendo a sua autoridade desafiada. O pessoal está desafiando a sua autoridade. Quando chega na quarta-feira, a Bíblia não dá registro. Nenhum dos evangelhos cita o que aconteceu, não há registro do que Jesus fez na quarta-feira. Possivelmente ele em Betânia tenha passado o dia ali, porque na quinta-feira, no capítulo 14, verso 22, do mesmo evangelho de Marcos, aí Jesus já está, 14, 22. Aí Jesus está celebrando a última ceia, é a quinta-feira. E quando ele está com os seus discípulos, ele celebra o verso 25, por gentileza. E aí ele celebra a última ceia e ele dá esta palavra: em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que beber de novo no reino de meu Deus. Nesse momento chega o verso de número 32. E quando chega no verso de número 32, Jesus já está indo ao Getsêmani. E quando chega no Getsêmani, ele orienta os discípulos: vocês ficam aqui que eu vou ali orar, pode seguir. E tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e angustiar-se. Esse é o Getsêmani, a agonia do jardim. E disse-lhe: a minha alma, olha Jesus dizendo isso, está profundamente triste até a morte.
ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. Não sabiam o que lhe responder. Esse povo está com Jesus desde o domingo, envolvido nesse processo. E a questão da última ceia e a agonia do jardim, você tenta imaginar você passar uma noite que alguém, vamos pegar aqui um filho seu, passou mal, você foi para o hospital, passou a noite toda tentando socorrer uma enfermidade, no outro dia, é esse sentimento que os discípulos estão tendo. O verso 41, e voltou terceira vez e disse: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Isso aqui é a agonia do Getsêmani. Nessa hora, Jesus está tendo aquele êxtase do sofrimento. Internamente, Jesus está sendo consumido. Humanamente, Jesus aqui, ele está quase que explodindo de agonia. Não é a agonia de ser preso, mas a decepção de ser traído. E a decepção de saber que sobre os seus ombros viria, perdoe-me usar essa expressão, mas é a que eu acho, o peso de responsabilidade do pecado de cada um de nós, mesmo sem pecado. Porque uma coisa é você ser condenado, e mesmo que alguém não diga o que é, mas você ter consciência que errou. E outra coisa é você saber que não errou, que não pecou, mas você está pagando um preço. Aí a Bíblia diz que ele tem um momento de êxtase, e o seu suor começa a produzir sangue. É a agonia do jardim. Aí do verso 43 em diante, Jesus, logo que falou isso, falando ele ainda, aparece Judas. É nesse momento que a cidade de Jerusalém está vivendo a noite mais dramática da sua história. Não tinha WhatsApp, rede social como agora. As informações, as divulgações eram boca a boca. Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha jornal escrito. Mas as notícias iam passando e Jerusalém vive a noite mais dramática da sua história. Há um grupo que está fazendo um movimento, e esse grupo é liderado por um dos seus discípulos, o Judas. Até então, o seu companheiro, tesoureiro do seu ministério, Jesus o chama de amigo, até nessa hora. Amigo, a que vieste? Então nem sempre chamar alguém de amigo é um negócio bom. Jesus estava confrontando o interior de Judas. Poderia ter dito a ele: ô inimigo, ô filho do diabo, ô Belzebu. Que estivesse escrito assim, a gente entenderia o que Jesus queria falar com ele. Mas Jesus mexe com o interior dele e diz: meu amigo, a que viestes, meu amigo? Aí Judas, nessa noite em que as pessoas estão recebendo informações, Judas se torna um personagem, para o momento, o personagem mais importante. Porque quando Jesus identifica ele na ceia, a notícia começou a correr. A notícia começou a espalhar, o povo tinha a orientação da lei, dos escritos,
E agora vem Judas com um grupo de pessoas e trazendo Jesus. Imagine a multidão que vem atrás dele. E as pessoas que estavam naquele momento, a noite já avançada, e é nesse momento em que Judas se aproxima de Jesus. Era um dos 12. Isso aqui, irmãos, hoje também me fez receber um impacto na alma. Veio Judas. Era. Não é. Não será. Era no passado. Confronta a alma, porque pode que amanhã alguém olha para a gente e diz: era crente, era músico, era obreiro, era cantor, era de oração, era dizimista, era sério, era o Uramacama. Aleluia! Era. E não era um qualquer. Não era só um apóstolo. Não era só um discípulo. Era um dos 12. Era um dos 12. Da parte dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, dos anciões. Agora olha a tristeza. Estão indo prender Jesus. Jesus não tem uma arma na mão. Jesus não lidera um exército. Jesus não é Davi, que tem uns bandidos transformados num exército. Jesus tem discípulo. Pedro, quando arrancou a orelha do moço, Jesus foi lá, pegou a orelha do chão e botou no lugar. Disse: não faça isso. Não faça isso. Não é com arma que a gente vai resolver. Mas vem os escribas, os anciões, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. Não dá para a gente imaginar essa cena, por mais que queira, porque não estão indo prender o maior bandido do momento. Não é Barrabás que eles estão indo atrás, é de Jesus. Ora, o que traía tinha dado um sinal: se aquele que eu beijar é esse. Oh, meu pai. Ele poderia ter dito: eu vou apontar-lhe com o dedo, eu vou me aproximar, vou pôr a mão sobre a cabeça dele. Mas ele usa exatamente aquilo que Jesus está confrontando. Ô amigo, ele está apanhando para fora. Ele disse: eu vou beijar, porque na visão dele, se ele fizesse isso, ele tiraria um peso da sua consciência. Agora olha a orientação de Judas: a hora que eu beijar é esse, prende e leva, mas cuida dele, leva em segurança. Grande amigo. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, Rabi, o mestre, mestre. E o beijou. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estava presentes, puxando da espada, seria o Pedro, feriu o sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Volta o 47. Vamos considerar isso aqui. 47. Quem fez isso foi Pedro. E Pedro era um exímio espadachim. Pedro com uma espada na mão, irmão, não tinha para ninguém. Conseguia cortar um fio de cabelo, sim? De qual Pedro estamos falando? De um pescador. Qual a habilidade que ele tinha com espada na mão, irmão? Nenhuma. Agora, como é que corta a orelha de um camarada?
Qual era a intenção de Pedro? Com a espada na mão? Era cortar o pescoço. Imagino. Aí, não está escrito nessa tradução, é no Evangelho de São Vicente, só que tem isso escrito. E na hora que ele juntou a espada dele, o moço, que ele veio para cima e ameaçou a espada, o moço deitou o pescoço para não perder o pescoço, tirou a orelha fora. Veja o 48. Respondendo, Jesus disse: saíste com espada e porretes a prender-me igual um salteador? Olha Jesus, todos os dias eu estava convosco ensinando no templo. Olha o crime dele, ensinando no templo. Por que não me prenderam? Ele disse: mas eu sei o porquê, para cumprir as escrituras. Pegou a orelha do moço, limpou ela, botou no lugar. Eu fico imaginando, irmão, se fosse hoje em dia, os advogados de plantão correndo atrás para pegar a causa do moço. Senão nós vamos arrumar danos morais para você. Você vai ficar rico com danos morais. Aí tem vários do direito aí. Qual seria a prova? A roupa manchada de sangue? Sim, agressão. Algumas testemunhas. Aí digamos que isso fosse para um tribunal. Aí leva a roupa manchada de sangue, as testemunhas. E se esse homem aqui me cortou a orelha, aí o juiz indo lá e olhando. Ué, mas qual orelha? Essa aqui. Mas não tem nada. Não, mas tem que ter uma cicatriz aí, arrancou ela. Não, mas não tem. Não, mas tem que ter um sinal. Não tem. Porque quem colocou a orelha no lugar foi Jesus. Não ia ficar absolutamente nada de prova para criar qualquer problema algum. Tanto que o processo nem avançou. Como é que ia defender uma causa dessa? Mas aqui a roupa manchada de sangue, mas não tem cicatriz, não tem sinal, não tem nada. Não houve um implante de orelha. Ela foi simplesmente devolvida ao seu lugar. Levante bem alta a mão para dar glória a Deus, porque Jesus é o Senhor. No verso 53, levaram Jesus ao sumo sacerdote e ali começou todo o processo. Jesus começa a ser julgado. É aí nesse episódio que Pedro nega, isso é tudo a madrugada da sexta-feira. E no capítulo 15, a partir do verso 20, Jesus então é crucificado. Mas quando chega em Marcos 16, do verso 1 até o verso 11, aí já é o domingo. Porque quando ele é crucificado é a sexta-feira. Passa o sábado, chega amanhã do domingo. E quando chega amanhã do domingo, Jesus ressuscitou. Vou repetir. Chega amanhã do domingo, Jesus ressuscitou. Agora o nosso estudo, ele vai partindo de toda essa introdução longa, mas para você entender o contexto dela, é a gente voltar lá para essa noite triste, essa noite negra de quinta-feira, quando Jerusalém está vivendo a noite mais dramática da sua história, e Judas vem liberando a turba de sacerdotes e soldados com os paus e espadas. No meio daquele movimento de gritos e todo aquele episódio, tem um moço que já está em casa, e esse moço já está dormindo, é o verso de número 51, esse moço já está no seu quarto, esse moço já está dormindo, mas quando ele ouve o barulho, ele olha pela janela e ele vê que a multidão está caminhando, o destino é o Getsêmani, e ele queria acompanhar a multidão, então ele não tinha muito o que fazer, ele até se levantar agora, hoje, se fosse hoje, botaria uma calça, uma camiseta e saía. Naquele tempo as roupas eram tecido enrolado no corpo, e ele, para antecipar, para adiantar, ele levantou-se, pegou o seu lençol e enrolou no corpo,
e saiu. Aquele moço nem se percebeu que estava indevidamente vestido, porque na verdade tudo o que ele queria era ver o que estava acontecendo. E aqui a gente vai aprender algumas lições, eu espero que te ajude na sua vida espiritual. A primeira lição: esse moço do lençol é um símbolo de quem segue Jesus sem compromisso nenhum. Sem compromisso algum. Por quê? Porque ele tornou-se, veja que quiseram pegá-lo. E era difícil esconder, isso também é um negócio interessante, que era discípulo de Jesus. O Pedro, no meio da multidão, alguém se aproximou dele e disse: mas você é um deles. Não sou não. Mas você parece com eles. Mas não sou não. Mas você fala igual a eles. Não sou não, deixa eu dizer. Irmão, você pode até querer se afastar. Irmã, você pode até querer se afastar. Mas vai ser difícil você se habituar no meio dos ímpios de novo. O seu jeito é diferente, a sua fala é diferente, a sua face é diferente, o teu lugar no meio dos crentes dando glórias a Deus e adorando ao Senhor e bendizendo o seu nome. Não há mais lugar para você longe daqui. Tem um hino muito bonito cantado, que quem pisou o santo dos santos não consegue viver em outro lugar. Aqui dentro você pode ter decepção, pode ter tristeza, alguém pode te magoar, te chatear, de repente pode acontecer um negócio que você não gostou, mas você não consegue viver longe dele, porque você se parece com ele, tem o cheiro dele, a glória dele se manifesta na sua vida, você é parecido com ele. Então esse moço tornou-se um discípulo ocasional ou casual, mas sem compromisso nenhum. Ele poderia ter vestido as suas vestes normal, ir lá e dizer: opa, peraí, eu estou aqui para defender ele é o meu mestre. Mas não fez, ficou de longe, enrolou o lençol e foi no improviso. Na verdade, o que comandou ele foi a curiosidade. Se infiltrou no meio da multidão, mas não fazia parte daquela caravana, não era o povo dele aquilo ali. Ele era apenas um espectador descompromissado, descomprometido. É semelhante a alguns que existem em alguns lugares, que na igreja não seguem Jesus como deveria seguir. Se perguntar, ele não sabe nem responder o que ele faz como crente na igreja. Se apertar, ele não sabe dizer nem por que ele está num departamento. Se apertar, ele não sabe nem por que ele está envolvido. Ele vai sendo levado, a onda vai levando ele e ele vai junto, na esperança de que pode que lá na frente aconteça um passe de mágica e as coisas mudam. Me lembro que houve uma ocasião em que a igreja tinha muita dificuldade com pessoas que tinham problemas seríssimos de vícios, e vinham para a igreja, e às vezes escondia a questão do vício, porque desejava se batizar, por exemplo. Quantos casos que aconteceu? E a pessoa vinha e chegava e entrava no meio da multidão, e até ia para o batismo, mas chegava uma hora, não tinha mais o que fazer, porque era mais forte do que ele. E infelizmente, nós temos alguns, e eu diria quase que num contexto geral, que são como Eutico, de Atos 20, do verso 7 até o verso 12, onde a Bíblia registra a história desse moço. Atos 27, 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. Olha, até a hora foi o culto. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico sentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado por um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E foi levantado como morto, ou morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está.
E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. O culto amanheceu na madrugada, terminou na madrugada. E levaram vivo o jovem e ficaram não poucos consolados. Esse moço é um exemplo desses seguidores sem compromisso. Ele entra na igreja e acha uma janela, obviamente naquele período, aquela janela de madeira, sabe se abria para dentro ou para fora, sabe como? Mas eu disse aqui esses dias aos irmãos, falando aqui num culto, me parece, numa congregação, mas eu citei isso. Se chegar uma lotação que a gente não tem condição de colocar mais ninguém aqui dentro, e alguém chegar aqui e disser, mas eu quero ficar pendurado na janela, não se aperta um pouco e a gente não coloca alguém, nem que foi em pé aqui dentro? Sempre vai ter lugar para alguém, irmão. Sempre vai ter lugar para alguém. Mas quem prefere a janela por uma razão. Se as coisas apertam aqui dentro, ele deita o corpo para fora e diz, eu não tenho nada que dizer não. Mas se as coisas apertam lá fora, ele deita o corpo para dentro e diz, opa, eu sou dessa igreja. Eu sou daqui, tem que me ajudar, eu sou daqui. Na verdade, a indefinição faz ele estar num lugar onde ele pode optar em ir para a esquerda ou para a direita. Janela não é lugar de crente se assentar. E eu não estou falando literal, estou falando espiritualmente. Nós precisamos definir o que a gente quer. Ou a gente é discípulo dele ou não. Ou a gente segue ele ou não. Ou a gente anda com ele ou não. Agora, eu preciso ter uma posição. E não é só por causa de uma credencial do bolso, de membro, de obreiro, de tempo de fé, de sobrenome, não. É porque ele é o meu Senhor, então eu preciso entender que eu defendo ele. Esse moço se enrola num lençol e vai no meio da multidão. Está de noite, ninguém nem vai perceber, vai achar que é uma roupa comum, vai enganar todo mundo, está enganando ele e enganando aos outros na janela. Se a multidão aperta ele, ele diz, não, eu não tenho nada a ver com esse camarada. Se de repente as coisas favorecem Jesus, ele já grita, opa, eu estou aqui, eu sou discípulo dele. Querido irmão, Deus nos traz esta noite aqui, querida irmã, para nos alertar. Nós precisamos nos posicionar. E principalmente nesse tempo em que as coisas caminham por uma situação tão delicada, já colocam em dúvida o sacrifício do Calvário, colocam em dúvida a vida eterna, colocam em dúvida a nossa fé. As coisas começaram a tomar um rumo que tem hora que assusta, porque hoje a ideia é fazer o que dá certo e não o que é certo, é pregar o que dá certo e não o que é certo, é viver como dá certo e não o que é certo. Nós vamos falar sobre isso, acredito que na próxima terça. Esse pragmatismo que hoje toma conta, que ensina que você não precisa de ter uma orientação divina, uma orientação por escrito. Está dando certo, você vai com a multidão. Está dando certo pintar a igreja de preto, você vai. Se não deu certo, pinta de branco. Deu certo, apaga a luz, você vai. Se não deu certo, acende a luz de novo. Se deu certo, é você andar de qualquer jeito, ok. Se não deu, não, irmão. Nós temos que ter uma posição. Nós somos discípulos dele. Não cabe ninguém vestido num lençol querendo enganar a multidão. O nosso lugar não é a janela, o nosso lugar é uma posição dizendo, sou filho dele, sou servo dele, bendito é o Senhor. Esteja em pé, por gentileza. Urabakamas, urabachandarabagai, uramandarabacarabaxandarabagai, urabacaharabagai. Volta lá o verso de número 51 e 52, naquela tradução que o irmão tinha achado lá para mim, lá, por favor. Isso. E um certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu. Agora nós vamos estudar isso na terça-feira que vem. Olha a sequência. E os jovens lançaram-lhe a mão. Então, quando alguém percebeu que ele estava no meio da multidão, parecia com os discípulos, tinha mais ou menos jeito de discípulo, mas não era daquele povo ali, disseram, vamos pegar ele também. Depois que Jesus foi preso, quando foi tentar pegar, aí veio a grande decepção, é o que a gente vai estudar terça-feira que vem. Tirou o lençol, o improviso, o descomprometimento,
Tudo que sobrou foi um corpo para vergonha. Um corpo nu. Feche os seus olhos. Nós vamos estudar isso. Mas lençol não é vestimenta, estou falando espiritualmente. Lençol não é vestimenta de crente. Crente veste a armadura de Deus, que da cabeça aos pés lhe protege. Protege a cabeça, protege o peito, protege as pernas, protege os pés. O escudo protege os braços, aleluia. A espada te dá condição de avançar. Você não pode andar vestido com lençol. Você precisa vestir a armadura de Deus. E diz a Bíblia, com a qual haverá de vencer, e com a espada do Espírito, que além da proteção da armadura, há de lutar para vencer todas as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então seja bendito o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, porque você hoje entra aqui dizendo: eu tenho um compromisso com Ele, eu tenho um compromisso com Ele, eu tenho um compromisso com Ele, eu tenho um compromisso com Ele. E o seu compromisso é ser fiel, seu compromisso é ser obediente, seu compromisso é ser cheio do Espírito Santo. Não tem mais lugar para esperar para o amanhã, não tem mais lugar para esperar o que vai acontecer. Já aconteceu, Jesus já te salvou, já escreveu o seu nome no livro da vida, já te encheu de glória, já te deu o Espírito Santo. Então agora é viver o compromisso com Ele. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor, bendito é o Senhor, bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. Eu sinto graça esta noite aqui, eu sinto graça esta noite aqui. Perceba, entendo que Ele está no meio de nós, que Ele caminha no meio desse povo. Oh, bendito é o Senhor, bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da glória dEle. Oh, bendito é o Senhor. Querido Pai, querido Mestre, querido Jesus. Urabacabassurabacai, Orianda Hase Kemai, Turimi Conte Kemantura Bacamai, Aramande Kemantura Bachai, Eribiahara Masi Kemantu Kemantura Bacanture Mandarabagai, Tecabasui de Kemantu Kemantura Bachai. Ah, querido Deus, gratidão é um sentimento que tem a nossa alma. Que privilégio a gente tem de nesta noite estar diante do Senhor. O pão quente que desce do céu para alimentar a nossa alma. E a gente engrandece ao Teu nome, porque o Senhor mais uma vez nos alerta, nos orienta, abre os nossos olhos e nos mostra: não há mais lugar para descompromissado, não há mais lugar para quem queira só acompanhar. Está na hora de se posicionar, e se posicionar dizendo: eu sou dele, ele é meu, eu sou dele, ele é meu, eu sou dele, ele é meu. Ah, querido Jesus, secamassura bagai. Querido Senhor, eu quero pedir que a Tua graça venha sobre o Teu povo, de maneira que todos quantos Te servem possam sentir esta glória, esta unção, esse prazer de Te servir, essa alegria de andar pelas ruas dessa cidade dizendo: eu pertenço a Ele, eu sou dele. Oh, bendito é o Teu nome precioso. Segura firme os Teus filhos em Tuas mãos e os mantém de pé. É o pedido que faz a minha alma, em nome de Jesus e para a Tua glória. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor,
Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero desejar um bom retorno à sua casa, uma noite de paz, um sono feliz e reparador, o sono dos justos. E ao encerrar esse culto, nós estamos dizendo que o grande amor do Deus Pai, a graça de Jesus, seu Filho, nosso eterno Salvador, a comunhão e as consolações do Senhor Espírito Santo esteja com todo o povo hoje e sempre.